Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim, você torcedor do Vasco, você torcedora do Vasco. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o novo técnico do Gigante da Colina, né? O Lisca doido. Eu nem faria esse vídeo, mas depois que fiz o vídeo sobre o técnico do Botafogo, muitos torcedores do Vasco entraram em contato nas redes sociais, no Twitter, enfim, no Telegram, né? Telegram, gente. Tem uma conta agora no Telegram e tal, pouco ativada, mas até lá algumas pessoas apareceram. Também na minha conta no Instagram, né, que eu nem uso direito, né, nem sei usar muito essas coisas, mas comecei agora uma conta no Instagram, e até mesmo no Instagram apareceram pessoas, Josa, você não vai falar do Vasco? Você não vai falar do novo técnico do Vasco? Então eu resolvi fazer esse vídeo para comentar com vocês o que eu penso sobre o técnico do Vasco. De cara, eu afirmo para vocês que esse vídeo talvez não seja muito popular. Difícil imaginar a situação do Vasco hoje, é difícil sentir, conseguir sentir o que o torcedor sente. É difícil se colocar no lugar do torcedor do Vasco, porque a situação não é das melhores, é das mais complicadas. O Vasco, meus amigos e minhas amigas, é aquele clube de futebol que quando estava caindo para a Série B do futebol brasileiro, tinha gente lutando pela presidência, tinha dirigentes que não estavam nem aí para o que estava acontecendo no clube e apenas lutavam pela presidência. Eles não conseguiam se unir naquele momento em prol do Vasco. Apenas pensavam nos seus próprios interesses, né? O Vasco ainda vive um momento institucional muito complicado. Acho que a base do Vasco, inclusive, agora pede um grande profissional aí, Carlos Brasil, e acho que também pode afetar um pouco ali o trabalho. Enfim, a situação não é das melhores, mas eu acho que quando olhamos para o campo, quando a gente olha para dentro do campo, para a equipe do Vasco, para o elenco do Vasco, fica um tanto quanto incompreensível entender o que acontece em campo, os resultados, o desempenho, a maneira como a equipe joga. Eu diria para vocês que isso passa muito pelo comando técnico do banco de reservas do Vascão, né? O Marcelo Cabo certamente não era técnico para o Vasco, se mostrou ser um técnico muito eficiente no clube onde estava, antes de chegar ao Vasco. Há um dado muito interessante sobre esse clube, muito organizado, né? Muito certinho, tudo funciona muito bem. É um clube que facilita muito o trabalho para quaisquer profissionais, sejam jogadores, sejam técnicos de futebol, quaisquer profissionais. Aí esse cara sai do clube e vem para o Vasco e não funciona. O curioso, meus amigos, é que o mesmo aconteceu com o Botafogo. Teve um técnico que fez ali uma campanha interessante no outro clube bem organizado, apesar de que havia feito uma campanha horrível, muito ruim no Fortaleza, que também é um clube muito organizado, mas é um clube que realmente consegue sustentar muito bem o trabalho de um técnico, embora o técnico não seja tão bom assim. Vou dizer mais para vocês. Marcelo Cabo enganou até mesmo a mim, porque quando ele chegou ao Vasco, eu não me manifestei muito sobre isso, mas eu acho até que foi uma contratação interessante. O Vasco foi atrás de um técnico, um dos mais promissores naquela ocasião do futebol brasileiro. Até eu acho que eu me enganei. Eu que sempre me atento a essa questão do que é um clube de futebol, como ele pode potencializar a carreira de um técnico, até eu mesmo me enganei em relação a Marcelo Cabo. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que o Vasco corre um grande risco com o Lisca doido também. O Lisca doido também vem de um clube muito organizado. O América hoje é um dos grandes clubes do Brasil do ponto de vista da sua gestão, da forma como se organiza para o futebol, para manter uma equipe competitiva o tempo inteiro, trabalhar na maior parte do tempo ali, ficar na maior parte do tempo na primeira divisão. Se for rebaixado para a segunda divisão, não há tanto problema assim, não há, gente, problema em relação a isso. O América já caiu, quando caiu para a segunda divisão, alguns anos atrás, eu lembro até hoje que o presidente veio a público falando que estava tudo muito bem. Que o América era aquilo mesmo. Não tinha nenhum problema cair. Aquilo fazia parte da realidade do América, estava tudo tranquilo. O América é um clube, portanto, que se permanece na primeira divisão, está tudo bem. Se cair, também está tudo bem. É um clube sem ambição. É um clube sem ambição. E o mais curioso é que o Lisca também é um técnico sem ambição. Foi um clube sem ambição com um técnico sem ambição no comando do seu banco de reservas. Este era o Lisca doido no América. As coisas funcionavam muito bem, porque era no América. Clube onde ele tem um grande aproveitamento. Teve um grande aproveitamento porque o América era muito maior, muito mais poderoso do que quaisquer outros clubes ali do futebol mineiro, excetuando aí o Atlético Mineiro e hoje até mais do que o Cruzeiro. Então o aproveitamento muito bom do Lisca no Campeonato Mineiro tem muito a ver com isso. O América é um clube organizado que enfrentou equipes que não são tão organizadas como ela e que ela tinha um elenco muito melhor como equipe do que as outras equipes do futebol mineiro, no interior do futebol mineiro e também em relação ao Cruzeiro.
Ficava muito fácil o trabalho do Lisca. Ah, mas na segunda divisão que ele subiu a equipe. Subiu sim, porque o elenco do América era muito bom também. O América era um dos clubes mais organizados da Série B. Tudo funcionava muito bem. Um clube que às vezes o salário bate na conta do profissional antes dos 30 dias. A gente está falando de um clube muito sério. Que realmente facilitava tudo para um técnico que não tinha cobrança de ninguém. Nada. Não tinha pressão. Absolutamente não havia pressão. E ele pleiteava aquele jogo mesmo dele de contra-ataque, aquele 4-2-3-1 tradicional que ele usa. Não muda muito, não consegue mudar muito, né? É sempre a mesma coisa. É sempre a velocidade, tentar acionar a velocidade para fazer a equipe jogar. Vocês estão lembrando de quem? Estão lembrando de algum técnico? Né? Usava velocidade, precisava muito que um ou outro jogador tivesse ali boa participação, boa performance para que a coisa funcionasse. Mas sobretudo velocidade. Velocidade, contra-golpe. Alguns jogadores muito bons ali que poderiam trabalhar o jogo mais construtivo, ali perto da área. Não. Contra-golpe, amigo. Contra-golpe. Né? E contra um time que se fechava todo no ataque. Aí, claro, o América tinha muitas vezes posse de bola, mas às vezes sofria, hein? Sofria para ganhar. Ganhava em função do quê? Do elenco muito superior ao elenco das demais equipes de futebol mineiro e, em muitos casos, também da Série B do futebol do Brasil. Ok, esse é o Lisca doido. Tá? Um técnico sem ambição. Ele também tem a sua... Ele trabalhou em muitos clubes. Eu diria para vocês que o Lisca doido, ele é um dos mais gaúchos, dos técnicos gaúchos da atualidade. Então pense aí, técnico gaúcho, gente que vem do interior do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande. É só pensar a sua equipe pensa a sua equipe sempre para jogar no contra-golpe, para ser defensiva, para proteger a defesa. É isso que é o técnico gaúcho. A Josa é muito bom pro Vasco, o Vasco está precisando disso hoje. Há um falso entendimento aqui no Brasil, minha gente, de que os nossos técnicos são bons na preparação de equipes defensivas. Na maior parte, eles são técnicos defensivos mesmo, são técnicos medrosos, bunda moles. Né? Só que quase todos eles são defensivos. Quase todos eles montam suas equipes para jogar no contra-golpe. Quase todos eles estão pensando muito mais na defesa e muito mais em não perder do que ganhar uma partida. Se empatar, não tem tanto problema assim. Quase todos eles. Então, começou na cabeça de alguns, ter essa ideia aí de que, pelo menos defensivamente, a gente tem bons técnicos. Eu não acho. Acho que é muito difícil montar equipes para serem propositivas, para fazer um jogo ofensivo, para trabalhar no campo do adversário, para ter mais posse de bola. Isso é mais complicado, sim. Essa é uma narrativa verdadeira. Não é fácil montar equipes para serem ofensivas. Contudo, existe uma narrativa falsa, mentirosa, de que é fácil montar uma equipe para trabalhar o jogo defensivo. Não é. Isso também exige um bom trabalho do técnico. E aí que entra o trabalho do Lisca. Eu não acho que ele seja um técnico também para montar equipe defensivamente muito interessante também. Mas pensando no elenco do Vasco, o Vasco tem elenco para jogar muito mais, propondo o jogo, jogar no ataque do que na defesa? Tem. Aí não acho. Tem. E vamos lá. O Vasco tem, além disso, uma ótima equipe para o contexto da Série B do futebol do Brasil. Eu não acho. Tem uma ótima equipe. Eu não vejo isso. Você não vê, sabe por quê? Porque o técnico que chega no Vasco para trabalhar no Vasco é aquele tipo de técnico que entrega colete e manda jogar. Né? Não é aquele técnico que constrói jogador. Porque é muito fácil a vida de um técnico no clube grande do Brasil. Vocês já repararam? O cara, sim, tem a cobrança do calendário, muita pressão às vezes por jogos, tudo mais e tal. Mas hoje, por exemplo, não tem arquibancada ali cobrando, xingando de burro, tudo mais e tal. Mas, enfim, até porque se perde, vai para outro clube, não tem problema nenhum. Se é eliminado, vai para outro clube. Se é demitido, né? Vai para outro, aí faz o mesmo jogo medíocre, aí é eliminado, vai para outro, e assim vai. É muito tranquilo. Porque o cara entrega o colete e manda os caras pro campo. Quando a equipe tem ali alguns bons jogadores, eles resolvem. Mas às vezes o técnico não consegue nem fazer com que esses bons jogadores consigam jogar. Eles prejudicam, às vezes eles são contraproducentes. Lembra aquela história de que às vezes sai o técnico, entra o interino, e aí aparece um resultado bom, dois resultados bons, aí depois a coisa volta a ser o mesmo. Por que isso acontece? Porque às vezes o interino, ele liberta os jogadores mais criativos, alguns jogadores mais criativos, daquele jogo horroroso do técnico anterior, aquele jogo que prendia esse jogador mais criativo, que obrigava ele a ser, sobretudo, um cara para defender, né, dentro de campo, para proteger a defesa dentro de campo, enfim. Esse é o Lisca. Ok? Esse é o Lisca. Passou por muitos clubes de futebol. Ele teve o único clube grande do futebol do Brasil, grande mesmo, do ponto de vista de acesso a títulos e tal, que ele passou foi o Internacional. Ficou 3 jogos. Ele chegou no clube com a obrigação de livrar a equipe do rebaixamento. Não conseguiu. Não conseguiu. Aliás, o Inter naquela época era Celso Roth, né? Aí sai Celso Roth, vem Lisca, né? Aí sai Lisca. Vem o Zago, Antônio Carlos Zago.
Ou seja, aquele Inter também, né, tava pedindo, né? Bom, e aí acontece, ele tem um bom trabalho no Ceará, um bom aproveitamento do Ceará. Grande parte dos jogos que ele consegue vencer é no Cearense. Fica fácil, porque todas as equipes ali do estadual do Ceará são equipes muito mais fortes do que, muito mais frágeis do que o Ceará. O mesmo acontece também quando ele chega no Náutico também. Né? Ele chega, sobretudo, nas equipes para apagar fogo, para salvar de alguma coisa, para salvar de rebaixamento, coisa que ele não conseguiu no Inter. Né? Ele chega nos clubes para fazer... E eu não sei de onde vem o apelido de doido. Vendo o comportamento da dancinha muito elegante que ele faz ali, ok. Porque doido mesmo, como Bielsa, é aquele cara que olha pro jogo e faz alterações muito improváveis. Que às vezes resolve as partidas. Aí acho que aí sim serve o apelido de técnico doido, maluco e tal. Mas não por causa da dancinha, por causa das esquisitices e tal. Isso ele tem mesmo. O Vasco está contratando o Lisca, que é doido por causa das esquisitices, não doido porque consegue mudar uma partida. A gestão do Vasco foi acomodada. Buscou o que tinha no mercado. O cara fez sucesso no América. Não, o América não é o Vasco não é o América. O Lisca chega no Vasco, provavelmente ali, para conseguir manter a equipe na segunda divisão, porque o Vasco tem elenco, gente, não tem elenco para cair, por Deus. O Vasco não tem elenco para cair para a Série C, gente. Se cair com o Lisca, outros técnicos e tal, porque a coisa tá realmente muito feia. Agora, o Vasco tem elenco para subir para a primeira divisão. Você, torcedor do Vasco, está sofrendo tanto aí com a sua equipe que talvez você nem acredite nisso. Mas o Vasco tem equipe para subir para a primeira divisão. Só que precisa de um técnico. Esse técnico não é o Lisca. Não é o Lisca. Em muitos jogos o Vasco vai ter menos posse de bola que suas equipes. Em muitos jogos vai ser aquele sofrimento da equipe que não consegue, que não precisa criar, que precisa ter variações táticas no setor ofensivo. Não vai ter essas variações. O Lisca não é técnico para isso. O Vasco não tem dinheiro. O Lisca não chega no Vasco para pagar um salário tão baixo como seria, inclusive, o salário de alguns bons técnicos, alguns desconhecidos e outros, até mesmo conhecidos, que estão espalhados pela América do Sul. É claro que o Vasco foi buscar um técnico estrangeiro lá em Portugal, pegou o pior que tinha, não estudou, foi mesmo naquela lá de pegar qualquer um, porque o rival, né, tinha feito muito sucesso com um técnico português, foi lá buscar um técnico português, buscou qualquer um que tinha. Então, de repente, aí tem aí um pouco até de receio com o técnico estrangeiro. Mas foi uma experiência realmente negativa de buscar um técnico estrangeiro. E as experiências negativas com os técnicos brasileiros? Quantas não são? O número é muito grande também nos últimos anos. Ok? E o Vasco não tinha que buscar um técnico em Portugal naquela época, tinha que buscar um técnico na América do Sul, que conhece muito mais a realidade do futebol aqui do Brasil do que um técnico de Portugal. Há inúmeros bons técnicos na América do Sul. Mas o Vasco, os dirigentes do Vasco não conhecem nada. A equipe de scout do Vasco também, e análise de desempenho, ou não conhece nada também, ou é feita de profissionais ruins, ou então esses profissionais que podem ser muito bons não estão sendo ouvidos, não estão sendo levados em conta pelos seus dirigentes. Porque tem muito isso no futebol do Brasil. O clube às vezes monta uma equipe ali de desempenho, né? Mas na hora de contratar alguém, chega o empresário e fala, acaba substituindo a equipe de desempenho. O Vasco foi muito mal em buscar o Lisca. Tomara que dê certo, precisa dar certo, porque o Vasco precisa voltar para a Série A do futebol do Brasil. O torcedor do Vasco agora tem que apoiar o Lisca, porque ir contra o Lisca e contra o Vasco também. Tem que apoiar agora, tem que dar todo o apoio para o novo técnico, tomara que dê certo, vamos torcer para que dê certo. Eu ficarei muito feliz em queimar minha língua, porque eu acho que não vai dar. Mas ficarei muito feliz se eu estiver errado, porque o Vasco precisa dar certo, as coisas não estão legais, e o Vasco precisa voltar para o seu lugar de merecimento, que é a Série A do futebol do Brasil. Com isso, eu sei que volte para a Série A. Mas acho que os dirigentes não ajudaram em nada em buscar mais um entregador de coletes do futebol do Brasil para o comando do banco de reservas da sua equipe. É isso. Sorte ao gigante da colina.